Fala galera, beleza? Eu sou a Júlia Pedrosa e sejam muito bem-vindos ao Grupo Repórter. O programa onde eu entrevisto pessoas de todos os tipos sobre as experiências delas com exercício, alimentação e outros hábitos saudáveis. E se você tirou algo de valor daqui, não deixe de compartilhar e dar essa força pra gente. Valeu, galera! Beleza? Coach Júlia aqui. Hoje o nosso episódio vai ser um pouquinho diferente, eu não vou entrevistar ninguém, eu vou simplesmente falar da minha história, das minhas experiências com exercício, o que eu já fiz, quais dificuldades eu encontrei no meio do caminho e como eu fiz para chegar na rotina que eu tenho hoje de exercício, tá? Se você gostou dessa história, se você acha que esse conteúdo é legal, compartilha com alguém, manda para alguém que pode gostar disso também. E eu espero que a história que eu vou contar aqui talvez te dê algum insight que você consiga mudar a sua rotina para inserir o exercício nela. Beleza? Bora lá! Bom, desde que eu me lembro, desde que eu me conheço por gente, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, quando eu era criança, eu não lembro de muita coisa, mas eu sei que minha mãe me colocou na natação, porque ela não queria que eu morresse afogada. E era importante uma criança aprender a nadar, né? Então, eu lembro que eu fiz natação, depois ela me tirou porque eu esquecia muita roupa no vestiário. Então, eu ia com a toalha, a touca e a roupa para me trocar e eu voltava sem a toalha, sem a touca, sem o óculos. Então não estava dando muito certo, mas eu me lembro de ter feito natação quando eu era mais nova, não é uma coisa que eu gostava muito de fazer. Aí quando eu estava no colégio, falando de esportes aí, eu lembro que eu joguei bola, então acho que desde que eu me conheço por gente, eu sempre joguei bola. Na casa da minha avó, eu lembro que tinha uma parede, porque minhas primas não gostavam de jogar bola. Eu era a prima mais nova e minhas primas mais velhas só tinha prima menina e nenhuma delas gostava de jogar bola, então eu jogava bola sozinha. Eu chutava a bola na parede, pegava a bola, chutava a bola na parede, pegava a bola, chutava a bola no vizinho, daí eu ia buscar a bola, eu chutava a bola na parede, era isso. Eu jogava sozinha porque eu não tinha com quem jogar. E aí no colégio eu jogava junto com os meninos, porque eu também não tinha turma feminina ainda na época, eu tô me sentindo um pouco velha, mas beleza. Não tinha turma feminina ainda na época, então eu jogava bola junto com os meninos no colégio e em casa também, eu sempre morei num terreno bem grande, a gente tinha um pomar lá no fundo. Então, eu subia em árvore, eu fazia carrinho de rolemã, andava de bike no meio das árvores, fazia trilha de bicicleta no meio do pomar. Eu sempre não gostava muito de ficar dentro de casa sem fazer nada, entendeu? Então, eu era meio espoleta, assim. Então, no colégio eu joguei bola sempre, até pelo menos o início ali da faculdade, início e meio da faculdade eu jogava bola. Primeiro com os meninos, depois abriram uma turma feminina de futsal e aí eu fui me inserindo nessa turma. Joguei até o início da faculdade. E aí, nesse meio tempo, eu tentei várias outras coisas. Então, eu tentei jogar basquete também, eu fiz hipismo, meu avô gostava de cavalos, então eu fiz hipismo também, porque ele insistiu que eu fizesse, eu não gostava muito, eu não era muito boa. Depois, lá mais perto do final do ensino fundamental, tipo com, 13, 14 anos, eu comecei a jogar tênis, como o André Mai falou no podcast dele, então a gente era sócio lá do Olímpico. A gente começou a treinar junto, treinava lá 2, 3 vezes por semana e depois de final de semana a gente jogava também, eu ia pro clube também, passava o final de semana no clube inteiro, então ia pra piscina, jogava tênis, saía da piscina, ia jogar bola, aquele esquema de criança que não consegue ficar parada, minha mãe devia me adorar. E aí, de exercício tradicional, tipo musculação, acho que eu não entrei numa sala de musculação até, o final do ensino médio, não me lembro de ter feito academia tradicional até o final do ensino médio. E aí era naquele esquema de quem não gosta de academia. Então eu fazia um mês, daí eu parava, aí eu ficava uns 2, 3 meses parado, daí eu achava outra academia, daí eu ia, fazia mais um mês, 2 meses, cansava, parava. Então meu negócio quando eu era mais nova era esporte. Então eu sempre gostei dessa coisa mais dinâmica que o esporte tinha. Mas eu nunca me destaquei em nenhum esporte, eu só gostava de ir lá brincar. No tênis eu era ruim, eu jogava as últimas classes e perdia para as meninas de 12 anos. No hipismo eu era horrível, minha avó falou esses dias para mim que eu participei de uma competição só e que eu chorei porque eu não ganhei. No futsal também a gente participava dos campeonatos tipo Copa Unimed, essas coisas, mas nunca ganhamos nada que eu me lembre. No clube também eu participei do time lá, mas não ganhamos muita coisa. Mas eu gostava do esporte, assim, não sei porquê, acho que o esporte sempre me chamou mais atenção do que a academia tradicional. E aí eu fui arrastando aí até o meio da faculdade, quase o fim da faculdade, esse esquema de fazendo musculação sem gostar, as aulas de academia de musculação eu nunca tentei, jogava tênis esporadicamente, então tinha uns meninos na faculdade
que jogavam tênis também, às vezes a gente marcava de jogar no clube, às vezes marcava com o André também de jogar, às vezes as meninas chamavam para jogar uma bola, um society, mas a faculdade, assim, foi um período que eu era meio sedentária. Então, eu fazia alguma coisa, aí depois que eu tirei carteira eu também não fazia mais nada a pé, nada de bicicleta. Comecei a trabalhar mais no computador, então eu ficava mais tempo sentada, achei os joguinhos de computador, passava mais tempo dentro de casa do que subir em árvore. Então, a época ali da faculdade, eu lembro até hoje que a gente tinha aula de ginástica, aula prática de ginástica na faculdade. E aí tinha que fazer os exercícios lá, né? Tinha que fazer rolamento, ficar, sei lá, tinha um monte de coisa chata pra fazer. E eu lembro que eu não conseguia fazer, tipo, eu não tinha força pra fazer. Eu lembro um dia que a gente foi fazer um alongamento e tinha que ficar sentado com a perna esticada, sabe? Tipo, ficar sentadinho assim com a perna esticada, e eu não conseguia, porque eu não tinha força no abdômen pra ficar sentada com a perna esticada. Então, mas na época, assim, eu nem liguei, tipo, não, beleza. Como quase ninguém conseguia fazer também, porque muita gente na faculdade de educação física também é sedentária, eu falei que normal, beleza. Mas hoje, pensando, eu falo, caraca, mano, eu podia ter feito tanta coisa a mais nas aulas de ginástica, eu era tão franga que eu não conseguia fazer nada. Mas enfim, então ali na faculdade foi um período que foi bem difícil encaixar uma atividade. Eu acho que não porque eu não tinha tempo ou nada assim, foi só porque eu não achava nada que eu gostava, então eu ficava pingando de coisa em coisa, às vezes jogava bola, às vezes jogava tênis, às vezes ia pra academia, mas eu não fazia nada que eu falava, nossa, isso aqui, tipo, é sagrado eu fazer isso todo dia, entendeu? Qualquer coisa que aparecia eu pulava qualquer uma dessas atividades. E aí, no meio da faculdade eu tive um período de estágio de graduação sanduíche nos Estados Unidos. Então eu passei 8 meses em uma faculdade estudando, e depois eu passei mais 3 meses numa escola de tênis, que daí eu participava mais da parte de preparação física, coisas do gênero com os atletas, não tanto na parte técnica do tênis, mas na parte de preparação física e condicionamento. E aí um pouco antes disso eu participava de um projeto no laboratório de fisiologia que eu fazia estágio. A gente trabalhava bastante com corredores e tal, e daí eu acabei pegando gosto pela corrida, e aí eu comecei a correr. E aí eu treinava corrida, eu pegava a planilha do pessoal lá que já era formado e tal, pedia para eles me ajudarem a montar treino, daí eu fazia os treinos de corrida e tal. Gostei de correr, acho que eu corri tipo ali entre, sei lá, segundo, terceiro ano da faculdade, e o período que eu fiquei fora também, eu lembro que eu tentava ir correr às vezes, quando não estava muito frio. Mas foi uma coisa, acho que eu fiz por mais tempo, mais consistentemente, assim. Então, enquanto eu estava correndo e treinando e vendo os resultados do meu treinamento, eu achava super legal. Então, eu corri 5 km em um determinado tempo, daí eu treinei, daí eu consegui abaixar o meu tempo, falei, caraca, isso aí é legal. Aí, depois eu treinei um pouco mais, consegui correr 10 km, eu falei, pô, que legal, tô evoluindo aqui no negócio. E aí, depois de um tempo, eu continuava treinando e não melhorava mais. Então, o período que eu fiquei fora, que eu fiquei lá nos Estados Unidos, eu brincava um pouquinho de tênis, não muito, porque a galera lá era muito boa, então eu só batia uma bola. Eu ia correr de vez em quando, porque afinal de contas eu estava na Flórida, o tempo era gostoso, então eu dava uma corrida por lá. Na faculdade também tinha academia de graça, então eu ia às vezes lá, montava uma sériezinha, ia para academia, não fazia muitos dias, mas eu me esforçava para tentar me manter ativa. Ficar parada, tipo, muitos meses, muitas semanas assim, nunca foi uma coisa que me agradou. Mas aí depois que eu voltei um pouco mais pesado, porque a minha alimentação lá nos Estados Unidos a gente tinha todas as refeições pagas no restaurante da faculdade, e era Estados Unidos, né, gente? Então, tipo, Coca-Cola liberada todo dia, tinha cookies de sobremesa todo dia, tinha pizza todo dia. Eu não comia todo dia, não comia, mas muitas vezes eu comia muito mais do que eu como hoje, por exemplo. Então, e era frio também, eu comia muito. Eu ia no mercado, eu comprava aquelas latas de Danish Cookies, manja? E eu comia tipo uma lata por cada 2 dias. Era absurdo, assim. Então eu voltei para o Brasil depois desse período de estágio. Aí na Flórida eu dei uma emagrecidinha, porque lá a comida era um pouco melhor. E eu já estava tipo, preocupada, que eu tinha engordado muito. Então quando eu voltei para o Brasil, eu estava tipo, uns 10 quilos mais gorda do que eu tinha ido, sem condicionamento nenhum. E daí eu comecei a treinar com a Nath. E daí a gente fazia musculação juntas, ela começou a correr um pouquinho também, então eu continuei fazendo os treinos de corrida. Mas aí eu fiquei puta, porque eu treinava, já fazia mais tempo, eu estava retomando a corrida, eu corria mais vezes que ela durante a semana, e a desgraçada alcançou meu tempo. Tipo, eu corria 5 km em 30 minutos e ela, depois de 2 meses de treino, estava correndo a mesma coisa. Aí eu falei, não é possível, estou treinando mais do que ela.
treino há mais tempo que ela e como assim ela tá correndo no mesmo pace que eu? Fiquei puta. Aí continuei insistindo na corrida um pouco mais de tempo e eu via que os tempos dela melhoravam e o meu não melhorava. Eu falei, não é possível. Aí eu até fui no médico ver, tipo, será que eu tenho algum problema de pulmão, de coração, alguma coisa deve estar errado. E daí eu descobri realmente eu tenho uma asma induzida pelo exercício e, na verdade, é uma broncoconstrição induzida pelo exercício. Que basicamente em exercícios de duração muito longa, meu pulmão, em vez de aumentar a capacidade dele, ele encolhe e aí ele não consegue manter a frequência respiratória, a quantidade de ar que eu preciso para manter uma intensidade mais alta naquele exercício. E aí o cara falou, para você conseguir correr mais rápido, tipo, vai ser muito difícil. Você vai ter que começar a correr distâncias mais longas, vai começar a ter que aumentar muito a sua rodagem semanal e tal, para você conseguir melhorar esse desempenho aí, mas ele tem um teto que você não vai conseguir passar. E daí eu fiquei meio desanimada. Então acho que esse período aí, ali no último ano da faculdade, foi a época que eu estava meio que fazendo academia um pouquinho mais certo, mas aí essa corrida foi me desanimando, aí eu fiquei meio desanimada de novo. Continuei fazendo academia, porque eu estava fazendo com a Nath, então a gente ela meio que me obrigava a ir, na verdade. E aí até que um dia o Dudo me chamou para ir experimentar uma aula de CrossFit. Eu nunca tinha ouvido falar de CrossFit na minha vida. Isso deve ter sido em 2013, 2014, não tenho muita certeza. Faz tempo. E eu nunca tinha ouvido falar de CrossFit na minha vida. E aí ele falou, não, tem uma academia, um amigo meu abriu e tal, vamos lá conhecer. E aí eu fui fazer uma aula, eu lembro que o Fer foi comigo também. A gente fez uma aula e eu morri, com certeza. Eu lembro que tinha abdominal e que eu tinha abdominal, agachamento e mais alguma coisa no treino. E aí eu tava lá fazendo abdominal tipo academia, tá ligado? Você deita, respira e sobe, solta o ar, tipo cadenciado o movimento, agachamento também, desce devagar, sobe rápido, aquele esquema de quem faz musculação, né? E aí eu vi que tava todo mundo fazendo tipo rápido, eu falei, meu Deus, gente, o que tá acontecendo? Aí o professor chegou pra mim e falou assim, não, pode fazer o mais rápido que você conseguir aí, não precisa ficar nessa maciota aí não. Eu falei, caraca, mano, o bagulho é diferente. Aí eu fiz essa aula, depois acabei me matriculando lá, fiz outras aulas e aí desde então, tipo, eu larguei a academia. Acho que durante tipo uns 6 meses eu ainda insisti um pouquinho na corrida, mas logo depois que eu fui melhorando no CrossFit, eu larguei a corrida e segui só com o cross, porque era uma coisa que era mais parecido com o que eu sempre gostei de fazer, que era um esporte. Então, todo dia tinha um desafio diferente, todo dia era um treino diferente, todo dia eu fazia uma coisa que eu nunca tinha feito antes. Então, primeiro você levanta um pouquinho mais de peso, depois você faz um movimento que você nunca fez, aí você aprende a pular double under, aí você aprende a ficar de cabeça para baixo, aí você consegue fazer a primeira barra. Então, todo dia era um desafio diferente e se eu não conseguia fazer dali a algum tempo, seja 3, 4, 5, 6 meses, eu estava conseguindo fazer aquela coisa que eu achei que antes era impossível. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no cross, que acho que foi o que me cativou dele, assim. E também, claro, a parte da galera tá em grupo. Então, como eu sempre fiz esporte, ir pra academia pra mim era muito chato, porque eu tava sozinha. Então, era eu com meu fonezinho, ficava lá ouvindo uma música, daí fazia o treino que era sempre o mesmo, mas daí se eu não fazia também ninguém ligava. Então, o CrossFit me trouxe essa coisa mais próxima do esporte, que era eu ia jogar bola, tava todas as meninas juntas, eu ia jogar tênis, eu tava com alguém, eu tava com o professor, tava com o meu parceiro de treino, tava com uma pessoa que ia jogar comigo, então eu nunca tava sozinha fazendo exercício. Tanto que na musculação eu só durei mais tempo, aí mais pro final da faculdade, porque eu tava fazendo junto com a Nath, então era alguém que sempre me puxava para fazer junto com ela. A corrida também, eu acabava correndo junto com alguém toda vez, então eu achei que o cross me trouxe esse negócio de estar junto com outras pessoas. Por mais que eu seja um pouco antissocial, eu gosto de estar perto de outras pessoas em alguns momentos. E era legal ver como eu melhorava, como as pessoas melhoravam e como uma coisa que eu não tinha feito antes, a outra pessoa já fazia e de repente eu conseguia estar fazendo quase igual a ela, entendeu? Então era muito legal ver essa evolução que eu tinha dentro do esporte. E daí eu tô no cross então desde 2013, 2014 mais ou menos, já faz uns 4 ou 5 anos. Eu comecei fazendo 2 vezes por semana, ainda alternando com a corrida, depois eu acabei passando para 3, aí mantive 3 por bastante tempo, fazendo só o cross daí 3 vezes por semana e depois acho que faz um ano e meio por aí eu comecei a fazer o cross todos os dias. Na verdade faz mais que 1 ano e meio, deve fazer uns 2 anos e meio.
Então daí desde então tem sido só o cross. Eu abandonei a corrida logo tipo no primeiro ano que eu comecei a fazer cross. Eu vi que eu treinava corrida e não melhorava, treinava o cross e melhorava. Então eu falei, bom, vou ficar no negócio que eu tô melhorando, né? E aí continuei o cross para sempre até agora. Quando a gente abriu a Group, foi bem complicado, assim, porque a gente não tinha muito tempo para ir treinar. Tipo, a gente ficava preocupado para fazer as coisas aqui, tinha as aulas, tinha que se adaptar com a rotina nova, tinha os alunos de personal ainda. Então, foi uma época que eu tive que sair da aula de cross tradicional, e aí eu comecei a treinar sozinha o crossfit. Então, eu pegava o treino que todo mundo ia fazer na aula, o professor passava para mim, e eu ia em um outro horário, que era o horário que dava para eu ir, e eu fazia o treino sozinha, e foi diferente. Foi bom porque eu aprendi a me ler um pouco melhor. Então, quando você está treinando com o grupo, sempre tem uma pessoa ali que é tipo parecida com você. E aí você fala, bom, se ela está fazendo nesse ritmo, eu vou fazer nesse ritmo também, porque eu vou fazer um pouquinho mais rápido que ela. Ou se é uma pessoa que é melhor que você e ela está fazendo num ritmo, você fala, bom, tem que estar um pouquinho mais devagar que essa pessoa, porque eu sei que ela é melhor que eu. E aí quando eu treinava sozinha, eu treinava sem parâmetro. Eu falava, cacete, e agora? Tem que fazer isso aqui, eu não sei, não tenho a mínima ideia quanto tempo tem que demorar para fazer isso. Então, foi legal porque eu fui aprendendo, tipo, não, beleza, isso aqui eu consigo fazer nesse tempo, isso aqui eu consigo fazer desse jeito. E eu vi também que eu não conseguia treinar tão bem quando eu treinava sozinha do que quando eu treinava em grupo. Então, às vezes eu treinava e daí eu ia olhar os tempos do resto da galera que fez depois de mim e eu falava, pô, mas como que a galera fez nesse tempo e eu fiz tão mais devagar? Mas é porque eu não tinha noção de você fica meio limitado de quão bem você consegue ir, de quanto você consegue se motivar a ir mais rápido ou a fazer mais repetições, mais pesado, enfim, porque não tem uma outra pessoa ali para você se comparar. Então isso é uma coisa muito legal que eu vi aqui na Group também acontecer com os meus alunos de personal, que eles treinavam de uma determinada forma quando eles treinavam sozinhos em casa, no condomínio, fazendo aula junto comigo. E quando eles vieram pra cá, que tinham outras pessoas fazendo ao redor deles, e eles, cacete, vou tentar fazer isso, vou tentar fazer mais rápido, vou tentar fazer desse jeito. E eles evoluíram muito mais treinando em grupo aqui do que eles treinavam sozinhos, entendeu? Então isso foi uma coisa que eu aprendi também, que treinar dentro de um grupo acaba te motivando a dar um pouco mais de si, a fazer as coisas um pouco mais pesadas, a fazer com uma intensidade um pouco maior, e isso faz toda a diferença no seu resultado. Então talvez pode ser que na corrida, se eu estivesse treinando com mais pessoas, talvez eu tivesse tido um resultado melhor. Mas agora já é passado, eu já odeio a corrida agora, acho que eu traumatizei, e quando tem corrida no cross eu xingo, mas tudo bem, estou tentando superar isso. Mas foi legal esse período que eu fiquei treinando sozinha, e quanto antes eu consegui voltar a treinar junto com uma turma, eu voltei porque era bem importante para mim estar junto com esse grupo de pessoas, vendo as outras pessoas fazendo, vendo as outras pessoas se superarem também e vendo que eu conseguia ir melhorando a cada dia. Até hoje, depois de 5 anos de cross, eu ainda subo carga em exercícios, eu ainda faço coisas que eu nunca fiz, o exercício que eu só conseguia fazer 2 repetições, agora eu faço 5, e é super legal ver como que isso vai evoluindo. Então isso eu acho que para mim, como eu sempre vim de esportes e sempre tive esse negócio de ir melhor e de fazer uma coisa diferente e tal, foi uma coisa que me motivou muito a estar no cross, que é esse negócio de sempre fazer uma coisa diferente, fazer melhor, melhorar a cada dia que você vai se superando um pouquinho. Isso aí é bem gostoso. E aí acho que para falar de alimentação um pouquinho, como eu já falei, a época que eu fiquei nos Estados Unidos foi um período sombrio. Então eu comi de tudo que eu vi pela minha frente, eu me hidratava de Coca-Cola. Mas aí quando eu voltei, eu fui no nutricionista, e aí ele me passou uma dieta, e como eu estava desesperada, eu segui a dieta bem à risca, assim. E foi um período que eu descobri que eu não posso ficar sem doce. Então eu fiz lá, acho que 45 dias da dieta, perdi bastante peso, melhorei a composição corporal e tudo mais. Mas eu lembro que eu era insuportável. Minha mãe falava, eu morava com ela ainda, ela falava, você nunca ficou tão mal-humorada na sua vida, porque não tinha nada de doce na minha dieta. E aí eu perguntei pra ele uma vez, eu falei, mas tá difícil e tal, tem como colocar um chocolatezinho, alguma coisa, um doce pra eu poder comer? Ele, não, você pode comer 2 ameixas secas. Falei, beleza, obrigada. Então assim que eu diminuí um pouquinho o peso e tal, venci o plano lá com ele, eu já parei de ir nesse nutricionista, porque não era o tipo de coisa que eu ia conseguir fazer pra minha vida toda. E aí, como a Nath falou no episódio dela, eventualmente a gente encontrou a Michelle. Eu acho que isso ainda foi antes de eu ir para os Estados Unidos. Eu não sou muito boa com datas.
Mas eu lembro que a Michelle, a gente conheceu ela indo em umas palestras dela, e aí depois a gente começou a ser atendida por ela, e ela foi quem ensinou a gente de que dá para comer de tudo, desde que você tenha equilíbrio nas coisas que você come. Então eu lembro que em todas as minhas dietas com a Michelle sempre teve um doce. Eu lembro que teve uma época que eu comia tapioca com Nutella antes de treinar. Foi uma época muito boa. Então foi aí que eu aprendi a ir distribuindo melhor aprendendo melhor o que comer. Então eu aprendi o que me fazia falta e o que eu precisava ter na minha dieta, mesmo que fossem quantidades pequenas, e as coisas que não me faziam falta, tipo beber é uma coisa que eu não faço mais. Quando eu era mais nova eu bebia mais cerveja, caipirinha e tal, e hoje é muito difícil eu tomar alguma coisa porque é uma coisa que não me faz falta e tem calorias, então não faz muito sentido para mim. Então acho que o mais importante foi eu passar por esse nutricionista que não deixava eu comer. Depois eu passei por vários outros nutricionistas, era tipo academia, sabe? Eu ia em daí eu fazia uma semana, daí eu falava, não, isso aqui não tá bom, daí eu ia para outro e tal, ficava pulando de galho em galho até encontrar a Michelle, que foi quem pareceu que me entendeu, assim. Então não era um negócio de tipo, não, isso aqui não pode, sim, isso aqui pode, sempre teve uma razão por trás de tudo que ela fazia, e isso fazia sentido para mim. Como eu era tipo mais ou menos da área, entendia alguma coisa de nutrição, de exercício, de fontes energéticas e tal, ela me explicava as coisas de uma forma que fazia sentido para mim, não tipo, não, porque isso aqui vai desintoxicar o seu organismo, tipo, não, isso não faz sentido. Então tudo que ela me explicou sempre fez sentido, então acho que por isso que eu consegui manter a dieta dela por tanto tempo. Eu fiz vários planos com ela e eventualmente ela teve filho, parou de atender, e eu só segui fazendo o que ela tinha me ensinado, digamos assim. Depois que a gente abriu a Group, começou um período de decadência na nossa alimentação, acho que a minha e do André. A gente teve alguns períodos de conseguir focar e falar, tipo, não, agora vamos comer certo. E aí, quando nós dois estamos fazendo juntos, a gente consegue fazer melhor. Então, a gente se organiza para ter as marmitas em casa, a gente compra o que precisa comer, não fica comprando porcaria no mercado, não fica um convidando o outro, tipo, eu tô de dieta, mas vamos comer uma pizza, tipo, a gente fica bem focado, assim, mas não são períodos muito longos. A gente tá com a rotina bem puxada aqui, então a gente abre 6h30 da manhã e fecha às 9h30 da noite, todos os dias. A gente tem alguns horários no dia que são mais tranquilos, que a gente pode dar uma descansada, mas é uma rotina puxada. Então, acho que, pelo menos falando de mim, a alimentação ficou meio que em segundo plano. O treino eu ainda tento manter o mais frequente que eu consigo, porque é uma coisa que me faz bem, que eu vejo que quando eu vou treinar, meu dia rende melhor, eu fico menos estressada, eu sinto muita dor nas costas, tipo aqui em cima, pescoço e tal, porque eu fico bastante tempo no computador, apesar de dar as aulas também. Então, quando eu fico 2, 3 dias sem treinar, já sei que eu vou estar com dor no pescoço, vou estar com dor nas costas, vou estar irritada. Então, eu tento manter o treino da melhor forma que eu consigo por causa desses benefícios que eu sinto dele, que eu durmo melhor. Que para mim sempre teve mais sentido pensando na performance. Então, ou a parte de emagrecimento, de definição, ou na parte de melhora do treino mesmo. Então, como agora eu não estou num período competitivo do meu treino, eu estou indo treinar só para ter esse desestressamento, assim, inventei uma palavra, desestressamento. Então eu mantenho o treino porque ele faz mais sentido, mas a alimentação é uma coisa que é meio penosa de eu fazer. Eu ainda não cheguei no ponto de tipo, não, eu como assim porque eu gosto e eu vivo assim e eu não penso em comer um brigadeiro no final de semana, tipo, não é meu perfil. Então eu preciso estar com uma motivação mais forte para conseguir fazer uma dieta mais certinha, assim, manter uma alimentação mais certinha. Apesar de eu achar que, no geral, a minha alimentação não é um absurdo de ruim. Então, eu não tenho costume de tomar refrigerante durante a semana, eu não tenho costume de comer muita fritura, eu não tenho costume de comer muito produto industrializado. Tipo, acho que por todas as dietas que a gente já passou, que eu já passei, a gente meio que acostuma a comer algumas coisas. Tipo, eu como ovo no café da manhã desde que antes de eu ir para os Estados Unidos. Então, foi sempre esse meu café da manhã. No almoço, eu sempre como comida. Durante a semana é difícil comer lanche, McDonald's, tipo, pizza, essas coisas. Então, acho que, assim, minha alimentação sem a dieta é muito melhor do que a da maioria das pessoas. Mas ainda tem muito que melhorar. Quando eu não estou fazendo dieta, eu como muito doce. Então, qualquer coisa que você me oferecer que seja doce, eu vou comer. Então, para eu conseguir melhorar isso, eu sei que eu preciso de uma motivação mais forte, que hoje eu não tenho. Então, para mim, a alimentação ainda é um ponto difícil de conseguir. Eu espero que ano que vem, conseguindo ajeitar um pouquinho melhor a rotina de horários aqui, voltar a treinar um pouco mais sério, pensar em alguns campeonatos de crossfit, eu consiga
ajeitar essa alimentação de uma forma que faça sentido para mim, que não seja só um negócio de tipo, não vou comer isso aqui porque eu quero emagrecer. Esse nunca foi um motivador muito grande para mim, a não ser quando eu voltei dos Estados Unidos, que estava feio o negócio. Mas acho que é isso. Acho que para mim, comentei já, mas o melhor benefício do exercício é o bem-estar que ele me proporciona. E depois que a gente abriu a Group, na verdade, é o momento de desligar. Então, tipo, até quando a gente abriu, eu comecei a tentar fazer alguns treinos aqui. E eu já passava o dia todo aqui, daí eu chegava e ia treinar junto com os alunos e parece que eu não conseguia desligar. Porque daí você está fazendo aula aqui junto com os alunos, você está olhando o outro professor da aula, você está olhando a postura do aluno que está errado. Então, tipo, você ainda fica ligado no que você faz o dia todo. E daí, quando eu voltei para a boxe e voltei a fazer os treinos lá, eu vi que era tipo, nossa, é o horário que eu largo meu celular, que eu não vou ligar para nada que está acontecendo. Eu vou ficar 1 hora dando risada, fazendo meus exercícios, focada ali, batendo papo com o pessoal de outras coisas. E aí, depois disso, eu volto e começo a trabalhar de novo, entendeu? Então, essa pra mim é uma coisa muito importante do CrossFit, do exercício, que é desligar do mundo e falar, esse horário aqui é meu e eu vou aproveitar ele sem ficar me preocupando com o que tem que ser feito lá na Group ou na minha vida pessoal, enfim. Então, aí esse acho que é o maior benefício, e ter encontrado um esporte ou uma atividade que eu gostava de fazer efetivamente, que eu me via melhorar todo dia, que eu sentia vontade de ir, fez toda a diferença para eu conseguir encaixar ela na minha rotina e agora ela ser prioridade. Então, eu treino hoje na hora do almoço. Eu comecei o cross treinando à noite, e aí depois eu atendia personal antes de abrir a Group aqui. Então, eu acabei mudando para o meio-dia, porque 8 horas da noite é um horário muito bom para você atender personal, e não dava para eu ficar rejeitando aluno porque eu tinha que treinar. Então, eu reorganizei, joguei o treino para o meio-dia, que é um horário que eu não atendia personal, e desde então eu treino meio-dia. Já deve fazer uns 3 anos que eu estou nessa turma aí do meio-dia. E para mim funcionou super bem, então acho que é bem essa questão de prioridades, assim. Então, eu tenho 2 horas de almoço hoje, eu prefiro gastar 1 hora do meu almoço treinando, porque eu sei que ela vai me fazer sentir melhor o dia todo, do que, sei lá, de não treinar na hora do almoço e dormir, ou ter um horário de almoço, tipo, eu, sei lá, assistir um seriado, ficar de boa, tipo, pra mim não faz sentido isso. Então, a atividade me proporciona tantas coisas boas que eu vejo sentido em doar 1 hora do meu dia pra ela, mesmo que seja, tipo, 1 hora suada, digamos assim, 1 hora que é difícil eu conseguir. E desde então, desde que eu me apeguei ao cross, assim, sempre tem sido uma prioridade. Então, quando eu não consegui mais ir para as 8, eu dei um jeito de treinar meio-dia. Teve uma época, 2 anos atrás, um pouco antes de abrir a Group, em 2018, que eu estava fazendo as disciplinas do mestrado, e daí as aulas acabavam lá meio-dia. Eu saía correndo da aula, ia de carro, voando pro CrossFit, chegava, sei lá, uns 15 minutos atrasada, mas eu dava um jeito de ir, porque eu sabia que no resto do dia não ia dar tempo. Então, é essa questão mesmo, de você ver sentido na coisa, para você colocar ela como uma prioridade na sua agenda e fazer de tudo para conseguir fazer ela, entendeu? E acho que pelo que eu falei aqui, deve ter ficado claro que isso só aconteceu depois que eu achei uma atividade que realmente fazia sentido para mim. Que enquanto eu estava nas outras coisas, na corrida, na musculação, nas outras coisas, era tipo, beleza, se der eu vou, se não der, não tem problema também. Então, depois que eu senti isso, que eu gostei da atividade, que eu vi os benefícios que ela me trazia, aí ela virou uma prioridade. Então, se tem alguma dica que eu posso deixar para vocês, é de experimentar. Tipo, pode ser que você ache que não goste de nenhum exercício, que não tem nada que eu gosto de fazer, eu não gosto de suar, eu não gosto dessa sensação de meu coração tá saindo pela boca e tal, mas tem alguma coisa que você vai odiar menos, digamos assim. E se você achar uma coisa que você odeia menos e que tem um ambiente agradável, que você gosta das pessoas que estão lá, você gosta do lugar e tal, se esforça um pouco para passar 2, 3, 4, 5 meses se esforçando para ir nesse lugar, tornando isso um compromisso. Primeiro ele vai ser meio obrigatório na sua cabeça, tipo, não, eu preciso ir, eu não posso cancelar, mas depois de um tempo isso vai virar ao contrário e vai tipo, não, isso aqui é minha prioridade, depois eu ajeito todo o resto que eu tenho que fazer, entendeu? Então no começo é difícil para todo mundo conseguir arranjar um horário para fazer exercício, achar uma atividade que gosta, mas você tem que procurar, tem que achar. Tem muita opção hoje em dia aí, então tem que achar um lugar, uma atividade que você goste um lugar que você gosta de estar, uma atividade que você gosta de fazer, e primeiro colocar isso como um compromisso que você não pode cancelar com você mesmo, e eventualmente isso vai se tornar uma prioridade tão grande na sua vida que você não vai ver como continuar
tipo, como fazer outra coisa que não seja fazer aquela atividade naquele horário, entendeu? Você vai dar um jeito de encaixar ela na sua rotina, independente do que mude na sua rotina, você vai ter sempre aquela coisa ali, tipo, não, isso aqui tem que estar na minha agenda em algum horário, de alguma forma. Então, acho que o importante é procurar um lugar, uma atividade que você goste e se sinta bem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, galera. Foi um pouquinho mais chato porque não tinha ninguém conversando comigo, mas semana que vem a gente tem mais um convidado. Se você tem uma história legal com o exercício, se você quer compartilhar como você chegou na rotina que você tem hoje, mesmo que sua rotina ainda não esteja perfeita, a minha também não está, manda uma mensagem pra gente, vem conversar, a gente conta a sua história pra todo mundo. Valeu, pessoal!